E o Santos vai virar um clube empresa? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas eu também quero a sua opinião nos comentários se você é a favor ou contra o Santos se tornar um clube empresa. Mas antes disso, deixa eu dar aquela dica para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, com o Peixe, na Champions League, nos campeonatos estaduais, é baixando o aplicativo da OneFootball. E vou dar aquela dica, tá? Sabe aquele momento que você está em casa, quer saber tudo que está rolando? Então, pega o seu celular, entra no aplicativo da OneFootball e pronto, vai ficar bem informado e de uma forma gratuita. E aquela dica que eu sempre te dou, vai baixar o aplicativo da OneFootball pelo link que está aqui na descrição. E aí você coloca que você torce para o Santos, porque todas as notícias você vai receber em primeira mão. Caso você não queira baixar pelo link da descrição, tem aqui o QR Code. Fechou? Dica dada para vocês aí. Bom, vamos agora falar sobre essa questão, né, dessa mudança de estatuto que necessariamente precisa acontecer para que, caso o Santos receba uma proposta, possa se tornar um clube empresa. Então, informação do Diário que fala sobre isso. O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir na próxima segunda-feira, dia 14, para discutir as propostas de alteração do Estatuto Social do clube. A reunião acontecerá de forma híbrida, na Vila Belmiro e pela plataforma Zoom. As propostas foram enviadas até setembro do ano passado. O Comitê de Gestão do clube apresentou 3 propostas principais e sugeriu a discussão de ao menos outros 4 pontos entre os conselheiros santistas. Um desses pontos é a viabilidade de facilitar a migração do clube para o formato empresa, que é a criação da SAF. Então, isso será discutido na próxima segunda-feira, tá bom? Para que, caso apareça uma oportunidade, né, o Santos tenha ali uma mudança no estatuto que pode facilitar essa mudança para a SAF. Um ponto que eu quero discutir com vocês, aliás, um ponto não, né? Outros pontos que a gente vai colocar aqui também, é sobre essa discussão. Acho que é muito válido essa discussão, tem que ser uma decisão de forma democrática, quem é a favor apresentando argumentos, quem é contra apresentando esses argumentos também, né? Não é uma coisa que tem que ser imposta e pronto, acabou. Não, tem que ser discutido e definido de forma democrática. É uma tendência não só de clubes lá de fora da Europa, mas também que está acontecendo no futebol brasileiro e que o Santos não pode fingir que nada está acontecendo, né? Tem que entender os prós e os contras. E alguns temas que eu quero discutir com vocês, principalmente pegando exemplo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que acabou sendo comprado 90%, cerca de 400 milhões, né, pelo Ronaldo Fenômeno, e algumas questões que já incomodaram os torcedores do Cruzeiro. No começo foi euforia, todo mundo comemorou, só que vou dar um exemplo aqui. A não permanência do goleiro Fábio. É um goleiro que é um dos maiores ídolos do Cruzeiro, que acabou saindo, né, do time por decisões do Ronaldo Fenômeno, da SAF, enfim. E por que eu estou falando dessa questão de ídolo? Porque o meu medo também é, caso o Santos se torne uma SAF, essa questão de ídolo e torcida fique um pouco distante, né, de ficar dificilmente o Santos ter ídolos, porque uma empresa visa o quê? Lucro. E quando um jogador pode oferecer lucro, o clube, obviamente, vai vender, né? Pode vender sendo uma SAF, pode vender não sendo uma SAF. Mas também vou dar um outro exemplo. Dá um nome fictício aqui, tá? O Zezinho. Zezinho é uma joia do clube, e aí a torcida está na expectativa que ele suba pro profissional para ajudar o Santos a conquistar títulos, pode se tornar ídolo, e aí recebe uma proposta, sei lá, de um grande clube da Europa. O Santos, como SAF, visa lucro, vai e vende o jogador. Isso também acontece se o Santos não fosse SAF. A gente sabe que o Santos também é de vender seus jogadores, muitos acabam nem chegando no profissional. Então, isso não é uma coisa exclusivamente da SAF, também não é uma coisa exclusivamente se o Santos não se tornar uma SAF. Mas é uma discussão que pode acontecer, porque uma empresa visa lucro. Não está errado, mas visa lucro, né? E no futebol não será diferente. Uma outra coisa também para a gente levar em discussão. 2 clubes que viraram SAF, Cruzeiro e também o Botafogo. 90% que foram vendidos, acho que 400 milhões, né? Os 2 times.
E eram clubes que era praticamente a última decisão, o que tinha que acontecer para salvar esses clubes de uma possível falência. Então, chegaram o John Textor e também o Ronaldo Fenômeno, compraram, né, pagaram ali, e inicialmente vão pagar dívidas para que depois consiga ali injetar dinheiro em estrutura, grandes contratações, enfim, visando títulos. Mas inicialmente nesses clubes que a situação financeira está complicada, é mais para arrumar a casa. E aí eu faço um paralelo em relação ao Santos. O Santos hoje, com a gestão Rueda, um dos princípios é arrumar a casa na questão financeira. É deixar o Santos mais saudável financeiramente, para que daqui a alguns anos o Santos consiga fazer maiores investimentos, por exemplo, em contratações, enfim. E aí eu te pergunto, se daqui a alguns anos, de fato, o Rueda conseguir entregar isso e aparecer uma proposta para o Santos se tornar uma SAF, duas coisas que podem acontecer. Primeiro, quem comprar o Santos pode investir logo de cara em estrutura e contratações, não se preocupar tanto com dívidas, o que é um ponto, na minha avaliação, bem importante. E uma outra coisa, a valorização do clube. O Santos, queiram ou não, é o clube brasileiro e um dos clubes do mundo que tem uma enorme exposição por conta da sua história e principalmente por quem jogou aqui. O maior de todos, Pelé, é jogador do Santos, né? Sempre será jogador do Santos, e isso tem um peso muito grande, né? A marca Santos Futebol Clube é muito valiosa. Então, se você juntar a marca, né, o tamanho que o Santos representa, não só no Brasil, mas no mundo também, e um clube financeiramente, o Santos pode ser vendido, sei lá, por 4, sei lá quantas vezes mais que esses clubes brasileiros que estão sendo vendidos nesse primeiro momento, né, pode receber uma proposta bem melhor. Então, alguns pontos para a gente pensar. E outra coisa, eu vi algumas pessoas falando, mas o Santos pode vender só um pouco ali para um grupo de investidor, para manter, né, as decisões com os conselheiros e tal. Aí eu não sei se é tão vantagem para quem está comprando. Porque se o cara vai investir pesado, né, para que o Santos se torne uma SAF, ele também quer tomar as rédeas da situação. O próprio exemplo do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro, até mesmo usando o Michael de exemplo, o Michael foi contratado antes do Cruzeiro virar SAF. O Pará também. E aí chegou o Ronaldo e falou, não quero esses caras, muito caro, alguns não têm o perfil que eu quero para o Cruzeiro. Então a gente também precisa entender que dificilmente, né, para virar SAF, o investidor não teria a maior porcentagem do clube. O Vasco, se eu não me engano, também está nessa questão de votação, né, para saber se vai virar SAF ou não, mas pelo que eu tinha pesquisado, era 70%, né, que o Vasco venderia por 700 milhões. Não sei se são esses valores, mas acredito que sim. Né? E é uma porcentagem um pouco menor que Vasco e Cruzeiro e um valor maior também. Né? Mas é uma coisa que, como eu disse aqui, é válido a discussão. Não também é uma certeza de sucesso e também não é uma certeza de fracasso. Né? Você, como uma empresa, muitos dão certo, muitos também acabam não dando certo. Mas eu quero a opinião de vocês e vou deixar um trecho do Santos Cast do presidente Rueda falando sobre isso. Se ele é favorável ao Santos virar uma SAF ou não. E só para a gente relembrar, o Santos não toma as decisões só pela vontade do presidente, né? Tem todo um colegiado que acaba votando e definindo várias questões do Santos, de contratações, mudança de estatuto e tal. Então não é só a vontade do presidente ou não. Mas deixo aqui para vocês assistirem e não esqueçam, quero a sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês e confira aí o que o presidente do Santos falou em entrevista ao Santos Cast. E o clube virar uma empresa? Na verdade, existe uma confusão, né? Mesmo do sócio, empresa, SA, limitada, tal. SAF, né? SAF e tal. Eu acredito numa empresa bem gerida. Pode ser limitada. Você tem limitada muito boa, limitada péssima, e tem SA, puta, horrível, quebrada, e tem SA boa. O deles não é o carimbo que a gente dá, a gente tem que aprimorar a gestão, a governança de que existe. Esse modelo de venda, tá? Que todo mundo fala, existe outro erro, né? A pessoa assim, tem um investidor, sei lá,
no Cruzeiro, não tem investidor no Botafogo. Esse modelo, desculpa, não é investidor, a palavra está errada. É comprador. Investidor é outra coisa, alguém que entra com dinheiro, entra com risco, se deu certo, ele volta o que ele colocou e tem um ganho. Comprador não, é dele, aí a decisão final é dele. Então, esse modelo que está de SAF aí colocado, no meu entendimento, é uma coisa que não me agrada. Talvez tá? não diminua um pouco a corrupção, sei lá. E hoje no Santos teria que mudar o estatuto, né? Não, mas independente disso, o problema não é mudar a corrupção, não vai ser se é SAF ou se não é que vai mudar. Aí são conceitos, estatuto, amarras, compliance dentro do clube. Tá? A gente está falando de capitalizar dinheiro para o clube de uma maneira barata. Agora, se você tem uma padaria que deve 10 milhões, eu vou comprar a tua padaria. Pô, eu vou comprar, eu vou ter que pagar 10. Quanto que eu te ofereço? 1. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Agora, se você tem uma padaria que ela está bonitinha, organizada, e não deve nada, ao contrário, ela fatura 10, eu vou comprar, quanto que eu vou oferecer para você? 100. Sim. Então, esse desequilíbrio é fundamental. O clube, antes de pensar em SAF, em modelo, ele tem que estar bem estruturado, ele tem que fazer a lição de casa dele, está bem estruturado com regras, com compliance funcionando. Aí os sócios vão ver o caminho que eles querem fazer. Se querem investidor, se querem comprador, ou se querem continuar. Eu sou muito favorável, até pela minha educação profissional, eu gosto muito do modelo, lá na frente, o clube estando bem zerado, de você ter ações em bolsa, que é completamente diferente. Aí você dilui a parte de acionistas e mantém com os sócios a maioria. Vai? Uhum.